Então, muito boa noite a todos. Bem-vindos a este terceiro podcast do Jornal Imediato, uma realização do Jornal Imediato online, quer através do seu Facebook, quer através do seu site. Tentamos promover aqui motivos de desporto, com individualidades desportivas, para nos acrescentarem algo aos nossos conhecimentos, aos conhecimentos gerais a nível do desporto. Tivemos aqui o Paulo Menezes, o presidente do Paços de Ferreira, logo no aniversário do clube. Tivemos também na última vez que aqui estivemos com todos, o Jorge Sousa, um árbitro internacional. E hoje temos connosco o José Mota, que, embora não sendo natural de Paços de Ferreira, fez o seu percurso todo desportivo, ou a grande parte do percurso desportivo em Paços de Ferreira, e agora vive mesmo em Paços de Ferreira. Lembro que este é um programa que tem o patrocínio exclusivo de Johnny Portugal, que nos vai acompanhar sempre ao longo destes meses próximos como patrocinador exclusivo. Queremos também lembrar que os espectadores podem fazer comentários, quer no Facebook, quer no site, acompanhar o programa. Iremos ter perguntas e respostas que o José Mota irá, nos últimos 15, 20 minutos, responder a todas as perguntas que nos façam, e por isso iremos tentar que durante esta uma hora e 5, uma hora e 10, dependendo das conveniências da conversa, iremos com certeza ter uma conversa agradável com o José Mota. E eu acho que, para começar, e antes, começo por cumprimentar, como é lógico, o José Mota, uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, também já estou a ficar um pouco velho nestas coisas, mas eu acho que a melhor prenda que podemos ter a uma pessoa que já se pode dizer que é quase que é da terra, é termos umas imagens que o faz lembrar ou recordar, se calhar, bons e velhos tempos, e recentes tempos, porque não? Olha, 1990. Isto podes ir comentando, porque assim, isto aqui é desde o princípio de começar a dar uns toques, não é? É assim, Não eras o Ronaldo, mas eras parecido. em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, como é óbvio, ao Imediato e ao Armindo Calção. Eu recordo-me destas imagens. Isto foi no ano da subida de divisão, portanto, em que nós subimos à Primeira Liga. Pela primeira vez. Pela primeira vez. 90-91. O treinador era o Vítor Oliveira, o nosso capitão era o Kim, portanto, aquele senhor que está ali com aquela taça. Esta era mais ou menos a equipa base, portanto, vários jogadores. Ali está o Soares, portanto, tinha o Caldas também, o Kim, o Nuno Vinagreiro, o Monteiro, portanto, o Joca, tinha vários, o Moreira, portanto, tudo jogadores que ajudaram e proporcionaram uma época fantástica, portanto, ao Futebol Clube Paços de Ferreira. Na grande festa, que eu lembro-me bem deste cortejo que foi feito do estádio até aqui ao centro de Paços de Ferreira. Curiosamente, o Vitor Oliveira veio numa carroça puxada por um burro, salvo erro. Exatamente. Portanto, vinha acompanhado com o nosso presidente, o Sr. Ângelo Rodrigo. Exatamente. Na altura, portanto, uma figura carismática, uma figura forte do futebol pacense. Portanto, o Sr. Ângelo Rodrigo foi realmente um presidente que marcou aquela fase, marcou realmente aquela década. 1999-2000, aí também um dia memorável, mas como treinador, não é? Primeira subida do Paços de Ferreira. Exatamente. Com o José Mota como treinador. Esta é mesmo memorável, portanto, de todas as subidas que tive, e foram 4, esta foi a mais memorável. Era, portanto, o meu primeiro ano como treinador. Foi uma época fantástica do Paços de Ferreira, portanto, ou seja, eu tomei conta da equipa, faltavam 14 jornadas, estávamos numa classificação difícil, a lutar pelos lugares de não descida de divisão, e acabámos por subir Lembra bem, não perdeste mais até ao final da época. Sim, faltavam 14 jogos, e ganhámos 12 e empatámos 2. E cá está a festa, portanto, em Chaves. O nosso presidente de então, o Sr. Hernando Silva, uma série de figuras, portanto, o Adalberto, o nosso capitão, o Everaldo, portanto, todos jogadores o Luís Cláudio. Isto possamos dizer, estes dois atletas que aqui estão, foram se calhar uma abertura em termos do mercado brasileiro que depois vão os frutos dele, portanto, em termos futuros, claro. Para o Paços de Ferreira. E foi o Everaldo, portanto, e o Luís Cláudio os que abriram, possamos assim dizer, as portas das terras de Veracruz. Depois passámos para 2004, 2005, também mais um ano importante, com mais uma subida, não é? Sim, esta subida... No Leixões, salvo erro. Esta realmente nós tínhamos foi diferente, porque tínhamos realmente uma equipa alicerçada e com o objetivo de subir a divisão, que era muito importante. E
Conseguimos, eu penso que ainda faltavam 6 jornadas para terminar. Sim, portanto, foi 5 jornadas de fim, parece. E conseguimos subir divisão e ser campeões também. Portanto, este jogo é no Estádio do Mar, no Leixões, em que nós conseguimos exatamente vencer este mesmo desafio e subir de divisão. São momentos que realmente de grande emoção. Curiosamente, o Paços Ferreira, sempre que saiu de divisão e sempre que subiu, foi sempre campeão nacional da Liga de Honra. Sim, o Paço tem quatro campeonatos nacionais. Portanto, isto é fantástico. Exatamente. Não é normal. O Paços de Ferreira, portanto, sempre que esteve na segunda Liga, conseguiu ser campeão. Isto é um mérito indiscutível. Eu acho que é um mérito indiscutível da estabilidade que o Futebol Clube Paços de Ferreira tem neste momento e que foi crescendo ao longo de todos estes anos. Esta é realmente mais um feito que eu penso que é extraordinário, foi extraordinário para o Paços de Ferreira. Aqui houve um pormenor importante nesta época, é que nós poderíamos ter aqui conseguido a maior... ou seja, em termos de pontos, em termos pontuais, sermos a equipa com mais pontos da segunda Liga. Não acabámos por não ter, porque no último jogo, portanto, mediante a festa, empatámos em casa com o Feirense 2-2. Lembro-me disso perfeitamente, lembro-me disso. E acabámos por não conseguir portanto, essa conquista dos pontos em absoluto. Mas pronto, ficou exatamente este registro de sermos campeões em 2004-2005. E depois é com o José Mota que o Paços Ferreira vai pela primeira vez às competições europeias. 2005 e 2006. Claro, uma equipa, portanto... 2006 2006, sim, exatamente. Uma equipa com jogadores muito, possamos dizer, muito desconhecidos ainda do grande público. O Edson, estou a ver ali, o Edson era um jogador que estava no Oliveira do Bairro, o Didi que estava no Marco. Sim. Uma série de jogadores que estavam, entretanto, que apareceram, o Antunes. Esta aqui agora já passámos. Este aqui foi um jogo muito importante. Foi um jogo daqueles jogos de arrepiar. Incrível. Manter o Paços Ferreira no último jogo numa vitória contra o Benfica por 3-1. Eu acho que este foi um dos jogos mais da história do Paços Ferreira. Portanto, aqui desciam 4 equipas. Exato. Foi no ano em que desciam 4 equipas, portanto, da Primeira Liga, portanto, para a Segunda Liga. E eu só lembrar um pouco, nesse ano quem desceu foi o Guimarães, desceu o Belenense, o Penafiel e o Rio Ave. Portanto, foram as 4 equipas que desceram para a Segunda Liga, e o que diz bem do que era da força deste campeonato. E nós acabámos no último jogo por vencer o Benfica 3-1, com 2 golos muito, muito bonitos que cá está do Júnior e um do Edson. E conseguimos ficar, penso que em 10º lugar ou 9º lugar, portanto, porque quando integram várias equipas a terceira divisão, como era o caso de 4 equipas, interfere muito em termos classificativos. Claro. E em uma vitória por vez altera aquilo. Exatamente. E na última jornada acabámos de ficar em 10º, penso. Mas foi realmente um jogo fantástico. Foi um 3-1, foi um 3-1, só ver daqui. Aliás, eu recordo que o Benfica também podia e tinha hipótese de jogar pela Champions nesta altura, estava a lutar exatamente pelo segundo lugar que dava acesso à Champions, mas conseguimos, fizemos sem dúvida um grande trabalho. Foi mais uma época de grande história para o Paços de Ferreira. Aqui está o terceiro golo, portanto. Exato. Do Júnior, mais um reforço, portanto, que veio do Brasil e que se integrou de uma forma perfeita. Aliás, o Paços de Ferreira sempre teve essa grande virtude, todos os jogadores que chegam a Paços de Ferreira sentem-se bem nesta terra, portanto, é uma terra que acarinha. O Júnior ficou muito famoso por este golo, mas também por um golo que marcou em Braga, quando a bola saiu para aí meio metro, para a linha de fundo, e ele continuou, o Arthur não viu, ele marcou o golo. Lembro-me também desse jogo do Júnior. Eu penso que foi neste campeonato também que ele em Braga, ganhámos, não sei se foi por 2-1, 3-1 ou 3-2. Ou 3-2, sim, 3 exatamente. Mas não tenho bem a certeza. Mas sei que o Júnior, realmente a bola sai pela linha lateral, ninguém viu, linha de fundo. E ele consegue depois posteriormente fazer o gol. Mas foi uma época fantástica. Este é daqueles jogos que ficam na retina de quem viu, porque era muita pressão, muito nervosismo, e a manutenção do Paços Ferreira num jogo deste é quase como um campeonato, quer dizer, festeja-se como um campeonato. É importante, não é? Muito importante. Sem dúvida. Agora sim, 2006, 2007, precisamente, as competições europeias aqui. Exatamente. Este jogo foi no Beira-Mar, portanto, foi o último jogo em que nós conseguimos 6º lugar
e a consequente, portanto, classificação para, na altura, era Taça UEFA. A Taça UEFA, portanto. E foi com o Zé Alkmaar Salboeiro, não foi? Com o Zé Alkmaar. Exatamente. E aqui também está um dos pontos altos da tua carreira como treinador, que também quisemos trazer aqui, não tem muito a ver com o passo, mas tem a ver com o José Mota. Sim, precisamente a conquista da Taça Portugal, que é sempre com o futebol em geral, não é? Porque este realmente é o sonho de qualquer treinador, de qualquer jogador, é estar numa final da Taça de Portugal e ganhar. Então é um feito que eu penso é extraordinário. Como é óbvio, agora anteriormente estávamos aqui a recordar o feito de 99, 2000, da subida do Paços de Ferreira, e há dois momentos que me marcam profundamente na minha carreira, que foi essa subida pelo Paços de Ferreira, portanto, quando fomos campeões em Chaves, que foi ainda hoje, portanto, guardo com todos os pedacinhos e todos os recortes de jornal e todos os momentos recordos. E portanto, esse campeonato pelo Paços de Ferreira e esta vitória da Taça de Portugal. Portanto, ali o Paulo Sousa, curiosamente, Paulo Sousa que hoje faz anos. Já agora, um abraço para o Paulo Sousa, que é aniversariante, apareceu ali na imagem e ele hoje é o dia de aniversário. Nós aqui não estamos a ter som, mas os espectadores estão a ouvir tu a cantares e a tocar o bombo neste vídeo, precisamente porque nós aqui no estúdio não temos o som que sai para lá para fora, mas os espectadores estão a ouvir precisamente os teus dotes de cantor e tocar o bombo. Nós tínhamos uma particularidade, portanto, ao longo dos anos que foi passando, quer como treinador, quer como jogador, o pessoal sabia que eu gostava de brincar um bocadinho e com cantar. Os bombos e tal, e com aquelas coisas, com fado, aquelas coisas. E, portanto, sabiam desses pormenores e muitas vezes incentivavam-me a cantar e a tornar o ambiente um pouco diferente. E isto ao longo dos anos aqui em Paços de Ferreira foi muitas vezes repetido. Muitas vezes aconteceu. Mota, foi uns momentos que achamos que devíamos também recordar. São momentos importantes na carreira que os vídeos podem se gastar, mas a recordação é sempre feliz, não é? E é sempre agradável recordar estes momentos. E agora íamos começar a nossa conversa, se calhar, precisamente, o José Mota é de Lordelo, Paredes, natural. Começou a jogar no Futebol Clube Porto, só nas camadas jovens. Não, comecei a jogar no Aliados Lordelo. Aliados Lordelo. Exatamente, é iniciado. E posteriormente, portanto, tive um ano e meio no Aliados Lordelo e depois fui para Juvenil e Júnior do Porto. Exatamente, foi depois. E depois em Paços de Ferreira o trajeto começa e por todos os efeitos, o sentimento, embora seja Lordelo, neste momento está radicado em Paços de Ferreira, vive em Paços de Ferreira. E há um sentimento que se cria para um clube que diz tanto a um jogador, quer como jogador, quer como treinador, há um sentimento que tem pelo clube. Que influência teve este clube Paços de Ferreira na sua carreira? Paços de Ferreira foi o clube que me deu tudo. Eu sinto pelo Paços de Ferreira um grande carinho. Eu sou sócio de dois clubes, é do Paços de Ferreira e, portanto, é do Aliados de Lordelo. São os clubes que eu gosto. Eu não tenho mais nenhum clube, tenho esses dois, são aqueles que eu gosto, são aqueles com quem eu pergunto como é que ficaram logo, após os meus jogos e tudo isso, portanto, e ainda hoje são os clubes que eu, quando tenho exatamente disponibilidade, gosto de ver. Gosto do futebol ao vivo, gosto de ver o Paços de Ferreira, vou ver também o Aliados de Lordelo, e, portanto, sei perfeitamente que há clubes que me marcaram também de uma forma geral, como foi o caso do Desportivo das Aves com a Taça de Portugal e também uma subida de divisão, mas perfeitamente amar aquilo que nós sentimos, é claro que já tivemos aqui várias imagens que quase que definiam isto. A pergunta que eu vou fazer era quase necessária, mas é sempre agradável perguntar, como jogador, qual o momento aquele momento, há vários e às vezes é difícil escolhê-los, mas qual aquele momento ideal que lembra para a vida como jogador? É assim, eu tenho alguns momentos importantes na minha carreira. Um dos mais importantes para mim foi quando convidaram para vir para Paços de Ferreira. Eu recordo-me perfeitamente, e por uma pessoa que é nossa conhecida e continua a ter um respeito enorme por ele, que foi o Malheiro, portanto, Fernando Malheiro. Foi o Malheiro que fez o meu contrato, portanto, no 17, na discoteca 17. Ela estava fechada, atenção, que não tem nada a ver, estava fechada, e ele convidou-me para lá ir exatamente porque queria que eu viesse jogar para o Paços de Ferreira.
E o Paços de Ferreira, portanto, eu jogava no Aliados de Lourdelo e o Paços de Ferreira era um patamar elevadíssimo. Portanto, e o Paços de Ferreira teve sempre boas equipas, nomeadamente na altura, na segunda divisão, que era a Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul. E o Paços estava a passar um período complicado porque houve ali uma descida de divisão que, entretanto, não aconteceu. O Paços manteve-se na segunda divisão, um alargamento e, portanto, foi exatamente a forma como eu vim para o Paços. Foi um momento muito, muito importante na minha carreira, porque eu sentia que tinha 23 anos e sentia que era um passo importante, era um passo muito importante, muito significativo na minha carreira. E foi excelente, portanto. E como treinador? Se tivesse escolher um momento como treinador, claro que também há vários. O momento que eu tive como treinador foi sem dúvida alguma o meu primeiro ano. O meu primeiro ano a subir a divisão do Paços de Ferreira. Eu lembro-me disso curiosamente, porque nós vamos fazendo anos e vamos acompanhando isto há muitos anos, mas eu lembro-me muito bem disso, que o Paços de Ferreira, há 14 jogos do fim, há uma chicotada psicológica, salvo erro, é o Henrique Calisto que sai. O Henrique sai, o José Mota era treinador adjunto. Sim. E pega, e o Paços de Ferreira naquele momento estava com grandes problemas para se manter. Exatamente. Faltavam 14 jogos para acabar, grandes problemas de se manter. E eu não sei se não foi logo nos primeiros jogos o que é que foi, fomos vencer só para o Frimundo de 2-1 ou 3-1. Vencemos em Frimundo. Lembro-me com um gol de Monteiro. 1-0, não. 1-0. Esse foi o primeiro ano, eu ainda jogava com o então foi isso. Então. E ganhámos 2-1. Isso ainda jogava, que foi quando subimos em 90 e 91. Então foi isso, eu tinha a ideia. Portanto, em 99, 2000, realmente faltavam 14 jornadas para terminar o campeonato. E o Henrique Calisto foi despedido e o António Oliveira, o Tony, sim. E o presidente, o Sr. Hernani Silva, convidaram-me e disseram: nós não podemos ser divisão, o que nós não queremos não podemos ser divisão. Portanto, foi isso que me pediram e eu aceitei. Mas aceitei, eu já tinha sido convidado antes para ser treinador, nomeadamente pelo Sr. Hernani. Já tinha sido convidado, só que eu achava que nomeadamente em termos de plantel, em termos de equipa, que não tínhamos aquela equipa que eu acho que entendia que me poderia ajudar em termos de trabalho. Mas esta equipa com o Henrique Calisto era uma equipa que estava muito bem preparada, era uma equipa que vinha, portanto, e da qual também tinha acompanhado muitíssimo bem. E sentia que podíamos fazer alguma coisa. Também não achava nada de extraordinário, como é óbvio. Lutar pela manutenção, possamos assim dizer. Extraordinário, sim, foi claro. O que depois aconteceu. Porque faltavam 14 jornadas e, entretanto, nós fizemos um ciclo de 5 vitórias, começámos a aproximar. Eu recordo-me que na altura nós estávamos a 15 pontos do Desportivo das Aves, que era o primeiro. Em 14 jornadas nós ainda conseguimos passar 4 ou 5 pontos à frente do Desportivo das Aves. Portanto, foi fantástico. Depois houve um fator também importantíssimo, foi que a massa associativa do Paços começou a agarrar o clube. Jogo após jogo, vitória após vitória. Exatamente. O acompanhamento, existia uma confiança tremenda que eu acho que nunca vi em Paços de Ferreira, mesmo nos grandes momentos que depois aconteceram, mas aquele momento nós começámos a sentir, nós jogadores, nós técnicos, nós direção, todos sentíamos que nós íamos conseguir. Por incrível que pareça, era esta a fase que se passava. Eu recordo-me de um momento importantíssimo que foi, nós fizemos 5 vitórias e começámos a pensar que poderíamos lá chegar. E ao 6º jogo, portanto, sob o meu comando, nós empatámos em casa com o Moreirense, que era o último. Portanto, o Moreirense empatou no último minuto, aos 93, sim. De um canto, acabou por fazer um empate de 1-1. E foi um desânimo muito grande. Muito grande. Eu recordo que fui à sala de imprensa e olhava para o semblante do Espacense, nomeadamente do meu presidente e dos diretores, eles muito tristes com a situação, e eu utilizei uma frase que diz: não, presidente, esta toalha ainda não caiu no chão, a toalha não caiu no chão, vamos à luta. E a seguir tivemos 2 jogos importantíssimos com 2 equipas que estavam à nossa frente também, que era o Varzim e o Beira-Mar. Fomos ganhar ao Beira-Mar por 2-0 e fomos ganhar exatamente ao Varzim. Aquilo
começou aí nós começámos outra vez a pensar que ganhar era confiança possível, que era possível. Vamos fazer aqui um pequeno interregno para compromissos com o nosso patrocinador exclusivo já em Portugal. Aproveito para lembrar que nestes primeiros 20 minutos de conversa falámos um bocadinho sobre a história do José Mota, quer como jogador, quer como treinador. Lembramos tempos e momentos áureos da sua carreira. Mais uma vez peço aos espectadores que nos ouvem para poder fazer os seus comentários no Facebook, no site do Imediato. Estamos online, estamos ao vivo para todo mundo. E também, por que não, começarem também já a prepararem as suas perguntas, as perguntas que gostariam de fazer ao José Mota. Nós teremos ali alguém no estúdio lá fora para precisamente selecionar e para as passar para mim para depois poder fazer ao José Mota. Neste momento vamos então fazer um entregue de 1 minuto e pico para a exclusividade do nosso patrocinador. É um gabinete que se destina a dar apoio, a apoiar as empresas, nomeadamente na área económica ou financeira. O apoio a vários níveis, destacando-se, como é óbvio, a elaboração de estudos de viabilidade económica e financeira, para contrair financiamentos bancários, por exemplo, e a elaboração e a organização de dossiês de candidatura aos vários sistemas de incentivos em vigor, nomeadamente no âmbito de Portugal 2020. Este é basicamente o apoio que a Join Portugal dá às empresas e quando se fala em projetos de investimento e candidaturas, esse apoio vai desde a aprovação, a elaboração e após a aprovação, o acompanhamento até o empresário receber todo o subsídio a que tem direito. Voltamos novamente à nossa conversa, à agradável conversa que eu estou a ter com o José Mota, que amavelmente cedeu este convite. Ele também merece, tem uma carreira já há muitos anos. E eu pegava na última conversa que estávamos há pouco, na carreira de há muitos anos, eu estive a estudar um bocadinho, fui obrigado a estudar. São 22 anos de treinador já, neste momento. E há bocado acabámos a primeira parte da nossa conversa falando de como é que o José Mota começou a treinar ao fim de 22 anos. José Mota, o treino não tem nada a ver com... Hoje em dia, os processos de treino, a forma de entendimento do jogo... Quais as alterações significativas que um treinador, e a experiência do José Mota sabe, começou como adjunto a pegar com outros métodos, com outros, se calhar, outras condições, o que é normal, não é? Como é que consegue avaliar e como é que compara essa altura para a altura de hoje em dia? É assim, isto basta compararmos pelo seguinte. É claro que eu no meu caso, eu posso adiantar o seguinte, tenho 22 anos de carreira. Eu desde muito cedo comecei a ligar muito no processo do treino, as avaliações que fazia sobre os treinadores. Eu perguntava muitas vezes mesmo aos próprios treinadores. Um deles foi uma pessoa de grande referência para mim, que foi, portanto, o Vítor Oliveira. Para além do trabalho que eu tive com ele aqui em Paços de Ferreira de 4 anos, depois foi uma amizade até ele nos deixar, mas... Sempre não. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que até na preparação e na forma como era preparado, nomeadamente quer o treino, quer o próprio jogo, havia realmente grandes diferenças. Eu, por exemplo, nesse meu primeiro ano como treinador, eu tinha um técnico, portanto, a trabalhar comigo. Uma pessoa, portanto, a trabalhar comigo, e depois, posteriormente, a evolução foi constante. Mas eu já sentia que na altura a evolução tinha que existir. Portanto, nesse ano... Na altura, desculpa interromper, na altura um preparador físico, um treinador de guarda-redes, chegava. Portanto, eu na altura, quando nesses 14 jogos em que assumo o Paços de Ferreira, o meu adjunto era, portanto, o Jorge Silva, portanto, que trabalhava já na equipa técnica e nós os dois continuámos a fazer o nosso trabalho e a desenvolvê-lo. No ano seguinte já se alterou algumas coisas. E porquê? Porque teria forçosamente que alterar. Nós fomos para a Primeira Liga e quem trabalhou comigo, quem eu convidei para trabalhar comigo foi o José Gomes, portanto, o professor Zé Gomes, que já cá tinha estado em Paços de Ferreira, claro. Mantínhamos uma boa relação. Entretanto saiu, foi para outros clubes, mas eu, como o conhecia muitíssimo bem, convidei-o exatamente para vir para o nosso meio, para nos ajudar exatamente em vários aspectos em que ele já estava mais à vontade. Não só essas situações, como também, por exemplo,
Na altura também, porque realmente nós tínhamos de ter uma visão do futuro que era o Paços de Ferreira. Recordo-me perfeitamente de falar com a direção e convidarmos o Paulo Gonçalves exatamente para trabalhar connosco. Depois o Sousa a trabalhar no Scout e pronto. Começámos a elaborar e a pensar o que é que teria que ser no futuro. Portanto, em várias situações que o Paços de Ferreira teria forçosamente que ser diferente. Eu penso que aí começou, acho que também este critério de seleção. Nós tínhamos na altura, eu tinha uma ideia para o Paços de Ferreira que eu vou-lhes dizer aqui e que eu, o Hernani, o Tony portanto, e o Sr. Calixto falávamos muitas vezes sobre esta situação, que era tornar o Paços de Ferreira o maior clube do Val de Sousa. Na altura não era mais o Penafiel. Sim, exato. E existia também aquela rivalidade do Friamundo, portanto, o Paços de Ferreira. Sim, claro. E nós queríamos Nós queríamos que o Paços de Ferreira conseguisse sócios de Lordelo, conseguisse sócios de Penafiel, de Friamundo. Portanto, nesta zona de Val de Sousa teria que ser uma equipa referência. O clube referência, o clube representativo. E então, como é que nós conseguíamos isso? Como é que nós pensámos ter isso? Nós temos que enfraquecer os clubes daqui da nossa zona. Nós temos que ir lá buscar os bons jogadores. Portanto, e assim começámos a fazer. Começámos a ter aí exatamente este tipo de scouting, o scouting de ver, avaliar o que é que existia de bom em Friamundo, o que é que existia de bom em Penafiel, portanto, o Marco, uma série de... E olharmos muito também para a nossa formação. Eu tenho lá uma fotografia em casa, só que um pouco à parte, tenho lá uma fotografia em casa em que tenho 11 atletas de Paços de Ferreira. E isto a mim dava-me um prazer e dava-me um gozo enorme. Ainda dá. O Paços de Ferreira teve sempre muitos anos a fama de ter muitos jogadores da formação. Sim, e muitos aqui da formação. E aliado a muitos outros que, não sendo da formação, eram aqui da zona de Val de Sousa, como o caso do Paulo Sousa, o Pedrinho, uma série de muitos jogadores. O Kim, portanto, todos os jogadores que se integraram muitíssimo bem aqui no que era o espírito pacense. Portanto. E isso foi conseguido durante muitos anos e foi motivo de grande orgulho, não só para nós, mas também para todas as gentes, portanto, de Paços de Ferreira. Agora, a evolução é exatamente parte desse princípio. As questões do treino foram questões que naturalmente se foi evoluindo. Portanto, é o perceber, mesmo com maior experiência, nós olhamos e percebemos o que é melhor fazermos para hoje, o que é melhor, o que é que estão a precisar exatamente este ou aquele jogador em treino individual. Portanto, e aí começámos a elaborar, e comecei a elaborar, portanto, e aumentar as equipas técnicas. Hoje em dia já tem a ver com nutricionistas, já tem a ver com homens juntos que só se preocupam com preparação de jogos, a nível de avaliação dos jogos dos adversários. Desde fisioterapeutas, desde médicos, portanto, tudo isso, o Paços de Ferreira foi evoluindo, desde os nutricionistas, como referiste, portanto, tudo isso, o scouting, os analistas, análise de jogo, portanto, tudo isso foi-se melhorando, foi-se percebendo que era este o caminho, portanto, não havia retrocesso em relação a isso. E é curioso que houve uma evolução bastante grande nos últimos anos, nos últimos 10 anos, principalmente, eu vou pegar nos últimos 10 anos. Houve uma grande evolução do futebol português daqui para fora. Hoje em dia somos considerados no mundo do futebol como um país pequenino que tem dos melhores jogadores do mundo e tem sido. Já não falo de Eusébio, Figo, Ronaldo, montes deles, Ruiz Costas, todos treinadores, Mourinhos, e começou o seu auge, e depois todos os treinadores, não caberia numa lista enorme os treinadores portugueses que têm fama. É uma referência. Sendo Portugal um país que tem tão bons jogadores, tanta qualidade de jogadores e tanta qualidade de treinadores, porquê é que Portugal ainda não é visto? O que é que falta? Eu ia perguntar ao José Mota o seguinte: o que é que falta fazer no futebol português para que a Liga Portuguesa tenha a mesma fama qualitativa em relação aos jogadores que têm, aos treinadores que têm, e não ser a sexta, por exemplo, da Europa? Em primeiro lugar, é preciso isso, portanto, é facilmente identificável. É a questão financeira. É muito importante.
nós percebemos que vamos para o ranking das melhores ligas e todas elas são as mais fortes em termos financeiros. Ou seja, vamos à Liga Inglesa, vamos à Alemã, vamos exatamente à Espanhola. O último classificado da Liga Inglesa recebeu quase 90 milhões de euros. Exatamente. Portanto, só por si só já diz toda a diferença. Ou seja, o último classificado consegue vir ao Porto e contrata jogadores ao Porto. Isto é um contrassenso, mas é a verdade, é a realidade. Portanto, por si só já se percebe que há uma decalagem muito grande e diferenças entre orçamentos. Portanto, por isso mesmo é que o ranking é ocupado exatamente por essas ligas, não é? Claro. Como referia a Alemanha, a francesa, poderia financeiro. Agora, o que eu acho que nós somos bons exatamente o quê? No nosso trabalho, no nosso perfil, na nossa ambição. Eu acho que o português realmente é e tem essa ambição de, com menos, fazer muito mais. Acho que nós preparámos-nos muito melhor do que propriamente qualquer outro onde tudo é muito fácil. Nós temos que trabalhar para conseguirmos conquistar as coisas, conquistar exatamente os momentos. Isto é preciso dar muito trabalho. E se calhar outros não precisam tanto porque lhes é oferecido de uma forma mais fácil. E quando nós trabalhamos para conseguir certas coisas, é claro que nós estamos muito mais preparados para as enfrentarmos. E o treinador português é um bocado isso. O jogador português é um bocado isso. É claro que há uma evolução muito grande no jogador português, porque o jogador português sai, nesta fase agora, sai precocemente para fora, portanto, para as grandes equipas. E depois são trabalhados com o quê? Com aquilo que eu acho que nos falta um bocadinho. Porque isto não somos bons em tudo. Claro. Nós falta-nos mentalidade de campeões. E os nossos atletas têm exatamente ido para outros clubes e lá mentalmente, e também em termos físicos, mas eu acho que mais em termos mentais, eles são trabalhados para serem verdadeiros campeões. Nós aqui, embora tenhamos esse tipo de trabalho, mas somos latinos e os latinos mais preguiçosos têm um pouco mais de dificuldade preguiça mental, digamos, em perceber que para sermos bons, ou seja, nós satisfazemos às vezes com muito pouco. Mas também não teria que haver uma alteração das mentalidades, principalmente no dirigismo. Porque o dirigismo depois, o resto depois vem é tipo uma escada, não é? Porque o dirigismo, quem define as leis são os diretores, são os dirigentes. São os Mas há aqui aspectos que são importantes que também possamos realçar. É verdade também que os nossos jovens estão cada vez mais e melhor preparados. Mas também é verdade que não lhes damos tantas oportunidades. Ou seja, eles vão para fora e mostram exatamente todo o seu talento. Mas aqui, para chegarmos exatamente ao escalão principal e para que eles se mantenham, nós muitas vezes não temos paciência. E apostamos mais nenhum jogador que esteja feito, se calhar não tem tanto talento, mas pronto, são aqueles géneros de apostas que se às vezes fazem. Por isso, se calhar, em detrimento 8 de novos jogadores estrangeiros numa equipa portuguesa. Exatamente. Portanto, eu não concordo com isso. Eu sempre fui... Devia haver regras. Com certeza. Eu já treinei equipas onde só se podia ter 6 inscrições como estrangeiros e vou dizer que foi os anos que mais gozo me deram de trabalhar. Eu recordo-me de uma equipa que tínhamos aqui em Paços de Ferreira, que no meu ponto de vista, e não vou aqui, mas no meu ponto de vista foi talvez a equipa que melhor futebol praticou em Paços de Ferreira de sempre, que foi aquela equipa quando chegámos à Primeira Liga. Do Rafael, do Glauber, do Marco Paulo, grande equipa, do João Armando, do Adalberto, do Mário Sérgio. Portanto, eu acho que essa equipa, portanto, para mim, e o que eu estou atento ao fenómeno desportivo, aquela equipa foi realmente uma equipa fantástica. Não foi a que teve a melhor classificação, claro, mas foi em termos de futebol. Portanto, já tenho referido várias vezes que aquela equipa, até só para lembrar aqui 3 ou 4 resultados, fomos à Luz, portanto, vencer por 3-2. E recordo-me de ter... Dois golos do jogador que só marcou 2 golos. O Roger, salvo erro. Foi o Roger. O Roger marcou 2 golos nesse jogo e o Paços 3-2. Mas o que eu queria aqui lembrar era o seguinte, é que ainda foi no terceiro anel, portanto, no antigo Estado da Luz, e o que estava a ser demolido, entretanto, atrás de uma baliza. E recordo-me que na segunda parte, quando estávamos a vencer por 3-1,
o terceiro anel estava a cantar olés ao Paços de Ferreira. Portanto, o Paços de Ferreira convenceu o público, aquela exigência. Foi um dos momentos mais marcantes que eu até tive. Assim. Depois recordo, por exemplo, aquela vitória em Alvalade, estávamos a 25 minutos, penso que 25 ou 30 minutos estávamos a ganhar por 3-0 em Alvalade. 3-0, exatamente. Fantástico, era um futebol, portanto, e outros, portanto, recordo vários resultados em Braga 4-1, portanto, Estrela da Amadora 4-1, Leiria 4-1, equipa fantástica. Essa equipa, que era uma equipa completamente desconhecida, claro, tornou-se depois uma equipa, portanto, e com jogadores que acabaram por ir para o Porto, como é o caso do Rafael e o Boa Vista, o Glauber e outros, e acabou por ser uma equipa que despontou uma série e criou uma mística que ainda hoje, portanto, as pessoas ligam-me sempre ao Paços de Ferreira, e o jogar a passo. Foi a partir daí que se começou. E que eu referi muitas vezes, nós vamos jogar a passos. Passos é isto. Porque aquela equipa dava realmente uma capacidade e uma forma de estar e uma entrega ao jogo que era sem dúvida alguma, era uma alegria para quem via jogar. Eu tenho alguns recortes de jornais daquela fase em que grandes senhores do futebol português e jornalistas do futebol português referiam-se a essa equipa de Paços de Ferreira como uma das melhores equipas. Eu tenho um enxertozinho lá de um senhor chamado José Venglos, que uma vez escreve num jornal inglês que depois me mandaram, que a equipa que mais gostava, ele era selecionador da Inglaterra na altura, e ele dizia que portanto, em termos aquilo, pesquisa satélite à procura de jogos de futebol, na altura dava-se ali à procura, claro. E ele que sintonizou um jogo de campeonato português e ver o Paços de Ferreira, e que era a equipa que ele mais gostava de ver, que ficou adepto do Paços de Ferreira. E mandaram-me isso exatamente, que ele referiu o Paços de Ferreira como sendo a equipa que ele mais gostava de ver atualmente na Europa jogar, e eu fiquei até um pouco... Portanto, são coisas importantes. Claro, como estamos a falar nos melhoramentos que podiam haver no futebol português para que realmente a nossa liga fosse mais bem considerada na Europa, não acha também que as decisões jurídicas, tudo tem a ver, e este ano foi o zero e o zero nesse tipo de situações, o atraso, a dificuldade que nós temos, os dirigentes têm de decidir coisas no futebol, também não contribui para muita suspeição, para muitos filhos e enteados, para umas situações resolve-se rápido, para outras nunca mais se resolve. Sim. Isso também não é um problema que também atrasa o futebol português? Isto nós falámos um pouco da mentalidade. É assim, nós se calhar resolvemos rápido se for contra o Paços de Ferreira, mas se for contra o Porto, o Benfica ou o Sport já é mais difícil. Portanto, tudo isto percebe-se que não é correto. É naquilo que é a essência do que é o jogo, na essência do futebol. Portanto, há que haver justiça, mas isso é como tudo. Nós, em termos gerais, na nossa sociedade, vivemos dia a dia, após dia, exatamente este tipo de situações. Agora, o que eu quero também referir uma coisa que é importante. Nós não podemos, e eu já o referi muitas vezes, e não vou cansar de o dizer, as nossas equipas serão melhores, ou os nossos grandes serão melhores, quanto melhores forem as pequenas. Quantas melhores forem as pequenas, melhores são os nossos campeonatos. E nós vamos recordar só aqui algumas ideias e algumas fases dos nossos campeonatos em que percebemos. Quando o Porto vai à final da Liga dos Campeões e vence com o José Mourinho, e quando ganha também a Taça UEFA, tínhamos várias equipas a lutar por objetivos grandes. Eu recordo-me que o Vitória de Guimarães chegou a entrar na luta pelo terceiro lugar, o Boa Vista foi campeão, foi 2 ou 3 vezes segundo, o Benfica exatamente da mesma forma. Portanto, haviam várias equipas a lutarem por objetivos. Víamos um Marítimo que muitas vezes se integrava na Liga Europa, víamos um Guimarães que assumidamente chegava à Liga Europa. E porquê? Porque eram melhores. E há um aspecto que é importante. O Marítimo contratava jogadores ao Paços de Ferreira. Ou seja, eram mesmo, mas contratava jogadores ao Paços de Ferreira. Hoje é impensável. Claro. Hoje não consegue fazer. O Guimarães contratava jogadores ao Paços de Ferreira. Eu sabia que ao final do ano iria ficar sem 2 ou 3 jogadores e perdia para quem? Perdia para o Boa Vista, perdia para o Belenenses. O Belenenses contratava jogadores ao Paços de Ferreira. Ou seja, comprava o passe desse. Hoje é impensável isso. E como é óbvio, nós quando entrávamos naqueles anos do Paços de Ferreira, entrávamos pela manutenção. Tudo o que fizéssemos era excelente, além da manutenção.
Claro. Atualmente o Paços de Ferreira, com as estruturas que tem, com as condições que tem, com aquilo que se vê do panorama geral do futebol português, percebes que já é uma equipa de quê? De meio de tabela para cima. Portanto, com a organização que tem, com tudo isso. Mas também é verdade que aquelas equipas com o poderio económico, porque há equipas no Marítimo, o próprio Nacional e a Europa, porque tinha mais poderio financeiro, neste momento não têm grandes condições. Ou seja, têm as mesmas condições que tem o Paços de Ferreira. E quando se tem as mesmas condições, aí é que se vê a arte e o engenho exatamente dos diretores, dos jogadores, das equipas técnicas, que realmente o Paços de Ferreira tem tido e que tem sido uma evolução muito grande. Portanto, aí também reside um pouco da diferença entre os clubes grandes e os clubes, portanto... Claro. Antes de passarmos para a pergunta final, eu também gostava de saber a opinião do José Mota sobre a inclusão do VAR. É inadiável a gente fazer essa pergunta. O futebol, antes do VAR é uma coisa, depois do VAR é outra. Veio alterar muito, não só a forma, não só a justiça, alguma justiça no futebol, também às vezes alguma injustiça, não é? E os treinadores nem todos têm a mesma opinião sobre o VAR. Tira alguma emoção por vezes ao futebol, por vezes se calhar vai à minúcia de se calhar que o futebol não exigiria tanta minúcia. Ver um fora de jogo por 3 ou 4 centímetros é uma coisa que até arrepia, e a gente diz assim, está bem, mas é justo. Eram 3 centímetros, mas 3 centímetros, se calhar até o tempo de análise da paragem do vídeo permitia que os 3 centímetros fossem antes. Qual é a opinião do José Mota sobre a inclusão do VAR? E o que é que acha que veio trazer? Coisas novas e boas, com certeza. E o que é que acha que não veio trazer? Eu sou a favor do VAR, como é óbvio. Acho que traz mais justiça, nomeadamente ao futebol. Agora, eu acho que está a ter uma preponderância muito forte ao nível do jogo. Como disseste bem, retira o ânimo, retira aquele momento que é o golo, que é incrível, que é um momento que realmente se vive, mas vive quem? Toda a gente. O adepto do futebol vive. E que neste momento está um pouco constrangido como é que vai exatamente assumir esse ato que é um ato pronto, de maior fulgor, possamos dizer, vivido no futebol. Depois, portanto, isso retira o ânimo, retira a alegria exatamente do povo. Depois, há outro aspecto que também eu acho que tem uma preponderância muito grande em tudo o que é jogo. Mas é aqui em Portugal. Mais aqui em Portugal. É claro que muitas das vezes vê-se situações que é um pequeno toque, um ligeiro toque, mas que a imagem vai buscar exatamente este toque, que ao vivo é impensável isso acontecer. E que muitas das vezes se percebe que aquele toque não é o suficiente para que seja assinalado ou uma falta ou um momento... Não é. Mas porque existe o pequeno e porque existe exatamente a filmagem, então realmente existe ali... Não pode ser. Sinceramente, o futebol não é isso. O futebol não é isso. Tirar uma emoção. E vou aqui só falar realmente sobre um aspecto. Hoje, por qualquer coisa que se toque na cara de um adversário, é uma falta. Basta que ele, portanto, faça o gesto e se vai exatamente dizer que é uma falta e se calhar tirar dali um cartão amarelo por causa de uma situação que eu acho que é vulgar. É vulgaríssimo. Sempre houve. Portanto, o contacto é normal. Mas o contacto tem que existir. Portanto, eu acho que nós aqui em Portugal, o VAR tem, portanto... As pessoas têm que ser mais educadas, digamos, para ter o VAR, não é? E perceber que o futebol é o futebol e o VAR é outra coisa. Não pode ter tanta interferência ao nível de jogo. Não pode. O árbitro tem que continuar a errar, nomeadamente em pequenas falhas, até porque isto acontece. Nós vamos ver os jogos da Liga dos Campeões, nós vamos ver... E não se verifica isso. Claro. Portanto, não podemos de forma alguma estar à espera. E depois há um aspecto também que eu queria aqui referir. As situações do fora de jogo. Há fora de jogo que são escandalosos. Em que deixam exatamente continuar o lance. E o lance, alguns já deram golo e posteriormente, pronto, têm que recuar para ver. Não. Quando o juiz de linha ou um árbitro auxiliar não tem dúvidas, tem a certeza que só tem que assinalar. E há uma coisa curiosa que a vez falo muitas vezes. Às vezes esse lance de fora do jogo que não deixam dúvidas, por vezes dá um canto.
Exato. E nesse canto, que não foi marcado fora de jogo, dá um golo. Se tivesse havido mais rigor no assinalado fora de jogo, se calhar não dava um golo, que acaba por ser irregular, embora a bola tenha sido fora. Isso é um dos casos que eu vejo. O que eu acho é que realmente, quando há lance de dúvida, até porque a lei diz, em caso de dúvida, portanto, deixar prosseguir o lance. E beneficiar quem ataca. Não há dúvida, porque é que se vai deixar? Claro, não é? Claro. Temos que ser práticos, temos que ser exatamente e dar aquela essência do futebol ao povo, que é a alegria. Antes de passarmos a mais um momento publicitário, eu queria fazer uma pergunta que é assim: o José Mota tem já momentos áureos no futebol português. O que é que faltou? Porque o José Mota chegou a um certo ponto que começou a criar, tem quase o rótulo de quando as equipas estão aflitas e à rasca, há um treinador que vai resolver o problema. Chama-se José Mota, ou para uma não descida, ou para uma subida. O que é que o José Mota tem que sente nesse aspecto? É o aspecto emocional? É o aspecto motivacional? O que é que o José Mota tem? Qual é essa arma que faz com que os clubes vão buscar o José Mota para resolver aqueles problemas que às vezes eles próprios criaram porque não souberam atempadamente? Aqui há duas questões que são importantes. E essa pergunta tem realmente uma razão. Ainda bem que a fizeste, porque eu gostava de explicar aqui. Primeiro ponto. Eu sou um treinador que todos os clubes que treinei fui convidado pelo presidente. Ponto final. E quando é o presidente a decidir, é porque anda a dormir mal várias noites. Isto é o futebol. Claro. E quando isso acontece, é que os presidentes dizem, não, eu vou resolver. E quando eles resolvem, pronto. Às vezes acontece que... Tem acontecido. Tem acontecido. Eu digo que estou com 22 anos, eu só estive meio ano sem trabalho. E foi por minha intenção. Foi por minha opção. Isto diz bem da minha forma de estar. E depois há outro aspecto que é importante. Para além de serem eles a convidarem, mais tarde convidam-me novamente, porque eu já fui outra vez para... Olha, agora estou no Leixões outra vez, quando já lá estive. E outros clubes também. Sim, sim. Portanto, isto quer dizer bem que da minha forma de trabalhar, da minha frontalidade, da minha sinceridade, da minha honestidade que eu ponho em termos de trabalho. Depois há outro aspecto que é muito importante. Eu não sou como sabes, eu até evito muitas vezes até de dar entrevistas e de falar. E vim aqui, muito por respeito aqui do Imediato e do Armindo, porque eu não gosto muito de falar destas coisas, porque às vezes parece que nos interpretam mal. E eu sou demasiado frontal para que me interpretem mal. Eu gosto de ser frontal e discutir os assuntos. O que se passa é que, para além dessas situações que muitas vezes esta questão do José Mota suscita, é que é assim, eu quando tiver bons resultados tem que ser de minha responsabilidade. Mas quando tiver os maus resultados também são de minha responsabilidade. Claro. Ou seja, eu sou o treinador. O treinador tem que ter responsabilidades. E o que eu quero dizer é muito simples. Eu não sou, nomeadamente, um pau mandado. Claro. Eu já não tenho. Nunca fui. Sempre a sua cabeça. Fui. E isso percebe-se perfeitamente que no futebol, nomeadamente no futebol português, muitas influências. O treinador, muitas das vezes, é o menos responsável pelas coisas. E isto não está correto. E isto eu tenho dito muitas das vezes, nomeadamente para os meus colegas e para os mais novos. Percebam o seguinte: nós vamos errar muitas vezes, mas quando nós errarmos, nós temos que ter a convicção de que somos responsáveis por esse erro. Muitas vezes não acontece, o Calção. E, portanto, isso aí, portanto, diz muitas das vezes de situações que se passam no futebol português. Poderíamos ser melhores. Mesmo para terminar, quais são os projetos imediatos? Neste momento, está o Leixões que está a andar, mas projetos imediatos, hipóteses de estrangeiro, o que é que o José Mota programa neste projeto? Tenho tido alguns convites, nomeadamente para fora. É uma das situações que me estou preparando para exatamente para trabalhar no estrangeiro. Já tive uma experiência na Tunísia que, sendo boa em termos desportivos, portanto, acabou por não ser boa noutros aspectos, nomeadamente no aspecto financeiro, que, portanto, começaram a ter dificuldades financeiras.
e acabámos por não terminar. Sfaxian, não é? Sim, o Sfaxian. 2017, 2018. 2018, que acabámos até por estar a fazer um excelente trabalho. Mas por esses motivos, portanto, eu também não queria estar lá. Eu estive lá 6 meses e já tinha 3 meses e já ia para o 4º mês de salários em atraso, e eu disse, não posso estar aqui desta forma. Portanto, é tal questão, a frontalidade que tenho, é o que é. E, portanto, e viemos embora. É claro que tenho tido outros convites. Já tive com situações para a Arábia Saudita, mas eu sempre tive uma situação que se calhar já me têm dito, tenho gerido mal a minha carreira, mas não é gerir mal a minha carreira. Eu reparei, quando estive em Paços de Ferreira, tive convites de Braga, do Guimarães, do Leiria, do Marítimo, estes 4, todos eles lutavam por ambições maiores. E eu não consegui sair. Eu dizia muitas vezes para o meu presidente, para o Hernani, olha, eu ainda não ia ter a conversa, e ele já sabia porque eu dizia, olha, passa-se isto assim, assim. E o Sr. Hernani e o Paços de Ferreira tiveram sempre um lugar e um espaço muito grande aqui no meu coração, percebes? Mas isso não prejudicou a carreira de José Mota, se calhar? Eu fui prejudicado, se calhar prejudiquei-me. Eu tive muitas vezes este tipo de convites. O presidente Bartolomeu todos os anos me convidava para ir treinar Leiria. O Leiria estava, portanto, na Europa. O Pimenta Machado várias vezes, portanto, convidavam exatamente, porque eu gostava do Paço. E depois nós estávamos a conseguir, todos os dias eu via metas a atingir. E eu estava tão relacionado, o Paço estava tão... Repara, o Paço era assim, os diretores estavam reunidos, estavam em reunião, havia uma situação qualquer que era preciso resolver e não havia problema. Vamos ligar ao Mota, ele vem aqui. E eu, 11 horas, às vezes meia-noite, mas o que é que se passa e tal? Precisávamos ultrapassava um bocadinho também a missão do treinador, ia um bocadinho mais além. Também. Era conselheiro, era... Tudo. Havia ali realmente uma relação muito forte em termos disto. Depois, pronto, com a saída do Sr. Hernani e a entrada do Sr. Sequeira, mas isto não foram sempre momentos bons. Atenção que estes anos todos em Paços de Ferreira também me afetaram muito. Claro. Eu, por exemplo, recordo a minha saída de Paços de Ferreira e com uma grande mágoa. E com uma grande mágoa porquê? Porque... Foi com o Fernando Sequeira, portanto era presidente, e o chefe do departamento de futebol da altura, que era o Jaime e o Carlos Barbosa. Portanto, quando eles portanto, acabou a época, nós acabámos por descer e posteriormente acabou por não acontecer por causa da descida do Boa Vista. E quando temos a reunião, e eu não sou convidado para renovar. Portanto, eles pura e simplesmente me disseram, Mota, pronto, acabas o contrato e pronto, nós não queremos renovar contigo. E eu disse, pronto, estão dentro do vosso direito, não é? Claro. Também. Mas foi o momento mais triste que eu tive, porque abdicou de outras metas para poder... Muitas situações que tive, que poderia ter abraçado outros projetos, se calhar hoje poderíamos dizer que estava... E acabei por não os aceitar, e depois pronto, fui praticamente, portanto, mandado embora do clube que eu estava e estava a abraçar aquilo. Bem, tivemos a primeira parte onde falámos realmente do José Mota pessoal, a nível de jogador, a nível do lançamento como treinador. Tivemos uma segunda parte agora, falámos mais estrutural do futebol português, da inclusão do VAR, da forma como o futebol português pode evoluir, e continuo a apelar para os espectadores poderem, já tenho aqui perguntas feitas que na última parte iremos fazê-las ao José Mota, dos espectadores que nos seguem. Mais uma vez refiro que o nosso patrocinador exclusivo, John Portugal, que muito acarinhamos, também nos acompanha sempre, e é agora um momento desses que vamos ter para depois entrarmos então na última parte das perguntas e respostas. Recentemente terminou um programa que foi o Programa de Apoio à Produção Nacional, do âmbito da CIM do Tamegui Sousa, e que apoiou, nomeadamente, as pequenas empresas,
a indústria, a restauração, os cafés, o comércio a retalho, o apoio que eles davam ia de 30% a 45% a fundo perdido, e o que nós estamos a fazer é elaborar e organizar esses dossiês de candidatura. Neste momento, esse programa encerrou, está para sair o chamado SI Inovação Produtiva, que é já para todo o tipo de empresas, nomeadamente industriais e na área do turismo, e esse sim é para investimentos no mínimo 75 mil euros e poderão chegar aos 24 milhões de euros. E esses apoios já não é só fundo perdido, se for nas mesmas linhas dos anteriores, metade é um incentivo a fundo perdido, a outra metade será um incentivo não reembolsável, portanto um empréstimo sem juros. Os apoios de que estamos a falar, na totalidade, poderá ser 55%, ou seja, 27,5% a fundo perdido, 27,5% de empréstimos sem juros, ou 22,5% quando se trata de médias empresas. Esse é o programa que está para sair, mas este programa que há pouco falei e que acabou recentemente, como o objetivo é apoiar as pequenas empresas, e nomeadamente a área do comércio, a retalho, turismo, e quando estamos a falar de turismo estamos a falar da restauração e cafés, esse programa vai abrir novamente, devido à pandemia que nos assola, vai abrir em princípio junho, julho, provavelmente vai-se repetir esse meu programa, onde aí sim teremos apoio na ordem dos 45% da fundo perdido. Ora, mais uma vez, boa noite. Continuamos com a nossa agradável conversa com José Mota, um homem que já é da terra, sempre foi da terra, como jogador, como treinador, também é do mundo, é do país, é do mundo, e a conversa foi muito agradável. E como eu tinha também pedido aos espectadores que nos seguem, e alguns deles bem assíduos, já tenho perguntas aqui, e eu começava pela primeira pergunta, do João Cardoso Alves. Boa noite, Armindo Calção. José Mota, gostaria de saber qual o jogador que mais brilhante, os dois mais brilhantes que já treinou, e qual o sonho ainda por realizar no futebol? Bom, em termos do jogador mais brilhante, eu acho que aquele que realmente foi diferente foi exatamente o Rafael nesse primeiro ano. E eu vou-lhe só lembrar aqui um episódio que tenho com o Rafael. O Rafael estava a fazer uma época fantástica, estava nos melhores marcadores, era o melhor marcador do campeonato, e entretanto foi vendido para o Porto. Foi vendido para o Porto e nas cláusulas que o Porto fez com o Paços de Ferreira, faltavam seis jogos, penso, para terminar o campeonato, foi que para que ele não jogasse mais portanto, até ao final do campeonato. E isto nós íamos jogar a Faro nessa semana. E eu tive uma conversa com o Rafael e disse: não, pá, tu tens que nos ajudar, tu tens que continuar a pensar no grupo, nós vamos fazer tudo para que tu sejas o melhor marcador do campeonato. Era um feito extraordinário para o Paços de Ferreira, era um feito extraordinário para ti. Não é todos os dias que um clube como o Paços de Ferreira tenha o melhor marcador do campeonato. E então tive a conversa com ele, disse: a partir de agora tu vais marcar penaltis, livres, vais fazer tudo, pá, porque nós vamos jogar exatamente para esse título. E ele foi muito contrariado para Faro. Nós fomos jogar a Faro e ao intervalo estava um jogo muito mau. Eu me chateei um bocadinho com ele estava muito mau, nós estávamos a perder por 1-0. E ele, muito chateado comigo, foi para a segunda parte e vencemos o jogo por 4-2 e ele fez 3 golos. Eu lembro-me desse jogo. E ele fez 3 golos. E entretanto disse... Acabou, portanto, viemos embora, a viagem, e ele nunca mais apareceu aos treinos e deixou-nos ali com as mãos atadas. E eu, embora seja amigo dele e ainda hoje falo com ele muitas vezes aí pelas redes sociais, disse que nunca lhe perdoava porque essa era um marco não só para o clube, como também para os treinadores, para ele, e ele hoje, pronto, lamenta-se realmente daquilo que fez. Mas talvez tenha sido o jogador que melhor, diferente, muito diferente. Tive outros, como é o caso do Wesley, gostei muito do Zamanel, por exemplo. O Zamanel, achei o Zamanel um jogador também, vários, mas aquele que realmente possamos pela qualidade dizer, que tinha, pelo patamar, pela reverência, poderia ser talvez o Rafael e o Wesley. E o sonho que ainda falta realizar no futebol? Eu gostava muito de ser campeão nacional.
Eu fui campeão nacional como jogador várias vezes. Eu fui campeão nacional nos Júniores do Porto e fui campeão nacional pelo Paços de Ferreira, portanto, pela segunda Liga. Quer como jogador, quer como treinador. E como treinador também fui campeão nacional 2 vezes pelo Paços de Ferreira. É claro que o meu sonho... Eu tinha o sonho de ganhar a Taça de Portugal e esse Deus realmente ajudou-me a conquistar. E gostava de ser, mas para isso já sabemos. É esta a questão. Há coisas que têm que mudar. Há coisas que têm que mudar e aqui para ser campeão, portanto, como é óbvio, tem que se treinar um dos grandes. Claro. O José Silva pergunta também, nestes 13 anos fora do Paços de Ferreira, já alguma vez esteve próximo de voltar? E espera que isso aconteça? Já estive próximo de voltar e vou-lhes dizer que não foi por minha responsabilidade, mas sim porque não consegui perceber. Já praticamente tivemos as coisas mais ou menos alinhavadas mesmo, mas depois de um dia para o outro as coisas foram diferentes, não por minha responsabilidade. Se gostaria de voltar, com certeza que sim. Eu já lhes disse que o Paços de Ferreira é o clube do meu coração, é o Paços de Ferreira e o Aliados de Lordelo. São os clubes que eu realmente amo, que eu gosto, são aqueles que eu, se calhar, mais dei de mim. Eu estive 22 anos em Paços de Ferreira, portanto, a jogar no Paços de Ferreira e a treinar o Paços de Ferreira e a conhecer o Paços de Ferreira. Eu acho que nestes últimos 22 anos eu fiz de tudo em Paços de Ferreira. Eu vou-lhes só lembrar aqui um episódio que é importante que as pessoas percebam. Um célebre dia, já era eu ainda jogador, e estávamos para começar o campeonato, faltavam 10 dias e não tínhamos direção. O Presidente da Assembleia Geral era o Sr. Ângelo Teixeira, que era vereador da Câmara, administrativa. que era vereador da Câmara de Paços de Ferreira, e o seu escritório era ali por baixo das galerias. Ali à beira do Antónios. Exatamente. Era exatamente ali. Foi aí que eu conheci. E como não se resolvia, não havia direção, eu e mais alguns colegas meus, ir ter com o Dr. Ângelo Teixeira e dizer-lhe: você é o Presidente da Assembleia Geral, tem que fazer alguma coisa. Nós tínhamos portanto, contrato. Foi quando entrou o Hernani a seguir. O Rui Gomes. No ano do Rui Gomes. Rui Gomes, exatamente. E portanto, disse-lhe: você tem que nos autorizar que comecemos a treinar. E ele disse: e como vão treinar como? Disse: isso é problema nosso. Dê autorização, abre-nos as portas. Nós falámos com o Sr. Herménio, que era o roupeiro, Sim, para nós começarmos a treinar. E ele: pronto, Mota, se é isso que vocês querem, pronto, eu acho muito bem. Pode ser que haja aí alguém com... E assim foi. Nós começámos a treinar, éramos 8, acho que não chegava uma dezena a treinar, e o Sr. Hernani chegou e disse: vocês estão aqui a fazer o quê? E lá começámos a conversar. Ele: nós vamos arranjar a direção. Foi a partir daí que, portanto, entretanto foi convidado, e quem entrou para presidente nesse ano foi o Rui Gomes. Uma época que fizemos extraordinária, estivemos para subir com portanto, o treinador, o Jesus, com o Jesus, estivemos para subir, estivemos até as últimas jornadas para subir a divisão. Portanto, são episódios que marcam, não é? Na altura o Paços de Ferreira não foi sempre assim. O Paços de Ferreira todos os anos desejava-se para ter um presidente. Era uma dificuldade muito grande. E, portanto, ainda bem que está diferente, ainda bem que as coisas estão-se a proporcionar noutro sentido. É sinal do crescimento deste clube. Portanto, para terminar, um dia que seja feito o convite, é sempre uma coisa a equacionar. É sempre uma coisa a equacionar. Eu vou-lhes dizer que eu também não tenciono estar muitos anos a treinar. Era isso que eu ia perguntar finalmente. Não, quando é que tenciona acabar com a carreira? Não, eu tenho 57 anos, eu estou muito bem. Claro. Eu estou muito bem, ainda corro e, graças a Deus, espero é que ter saúde. Todos estes momentos e saúde Claro. e portanto, para viver estes momentos que eu vivo intensamente o futebol. É claro que o Paços de Ferreira marca-me sempre. Eu olho e desde já que estamos aqui nesta conversa, que já dei os parabéns, portanto, às pessoas pela excelente época que o Paços de Ferreira fez. Portanto, o 5º lugar é realmente muito merecido. Foi uma equipa que, ao longo deste campeonato, proporcionou excelentes espetáculos, uma equipa muito coesa, muito organizada,
uma equipa, portanto, que o Pepa e os seus responsáveis e o presidente e todos os outros e todos os jogadores estão, como é óbvio, de parabéns pela excelente época que fizeram. E como tal, esse momento, se acontecer, não há problema nenhum, estamos aqui. O que eu vejo é que realmente o Paços de Ferreira, eu sou um homem do futebol, sempre fui. Sou uma pessoa que olha muitas das vezes para os projetos e o que é que pretendem. Se achar que eles são de comum acordo e que acho que sejam bons para mim, nomeadamente, claro. É claro que sim. José Mota, uma hora, parece uma conversa de café, mas uma hora agradável, que passa depressa, como é lógico. Resta-me agradecer o convite, ter aceito o nosso convite, em meu nome pessoal, em nome do Jornal Imediato. Foi muito agradável. É agradável nós também enaltecemos as pessoas da terra, as pessoas que têm já nome firmado no desporto, neste caso no futebol, podia ser outra modalidade qualquer, neste caso o futebol, e por isso o meu agradecimento pessoal a José Mota, e obrigado por ter estado cá e felicidades para o futuro, com certeza que irá muitos anos ainda pela frente. Não, com certeza, sempre vou trabalhar nesse sentido, portanto, de fazer as coisas para não só ter o respeito daqui, mas é verdade também que sempre disse, e eu digo, eu gosto de Paços de Ferreira, eu moro em Paços de Ferreira, as minhas filhas cresceram em Paços de Ferreira. Portanto, foi uma terra que embora seja de Lordelo, eu acho que Lordelo e Paços de Ferreira é tudo a mesma coisa. É colado. Eu já disse várias vezes que se calhar era melhor pertencer-me para Paços de Ferreira do que propriamente a Paredes, mas isto que não me ouçam. Exatamente. Mas a verdade é que, mesmo em conversa com os meus amigos de Paredes, e já tenho dito várias vezes, vocês vejam a relação que existe entre Lordelo e Paços de Ferreira. Eu vejo muita gente casada de Lordelo em Paços de Ferreira. Eu vejo muita gente de Paços de Ferreira a viver em Lordelo. Eu vejo muita gente de Lordelo a viver em Paços de Ferreira. Eu vejo as pessoas de Lordelo irem tomar café na Paços de Ferreira. Ou seja, há uma relação muito grande, muito forte entre estas duas terras. E, portanto, eu acho que praticamente vivemos exatamente na mesma zona, nos mesmos momentos. O Paços de Ferreira, como é óbvio, tem crescido de uma forma sustentada, tem sido realmente um clube que apraz-me registrar, e já o tenho dito em muitos lados mesmo aqui em todo o nosso país, que digo que se querem ver a evolução, se querem perceber o que é realmente um clube com mística, vão a Paços de Ferreira. Porque o Paços de Ferreira teve acima de tudo uma forma de estar que foi, precisava de fazer algo e fazia-se. Não andava, se calhar, a gastar o dinheiro em situações que eram supérfluas, em mais jogadores, em mais... Não, sustentou-se. Fez exatamente, foi criando estruturas, foi criando dinâmicas, foi criando pessoas, exatamente para estar à altura deste clube. E é um clube de referência. O pensamento que... A ideia surgiu como há muitos anos, mas é verdade que se tem mantido, e parabéns ao Paços de Ferreira e parabéns aos sócios. Parabéns, José Mota. E nós, como é costume, mais ou menos de 15 em 15 dias, não temos dia certo. Também gostamos de jogar um bocadinho também, até com os calendários do futebol, porque não? Para que os amantes do desporto possam ver o seu desporto e depois no dia certo nos possam ver e também nos interrogar daquilo que pretendem. A todos um grande abraço, até mais ou menos daqui a 15 dias, com nova figura emblemática que conseguiremos trazer aqui. A todos, muito boa noite, até à próxima.